Quem assistiu a palestra de Maharaj Pushatrai na semana passada teve uma boa introdução para essa questão dos Vedas. E antes de entrar no conceito de mente, eu vou ter que falar um pouco sobre epistemologia, especialmente a questão da epistemologia védica. Não vai aparecer os caracteres em tamal. Então, um dos meios de se adquirir conhecimento, tanto no Ocidente quanto no Oriente, é através dos sentidos, a questão da empiria, certo? Através da visão, nós adquirimos conhecimento sobre as formas. Através da audição, nós também podemos colher conhecimento sobre o mundo, sobre a realidade ao nosso redor. Então, através dos sentidos, através da empiria, é um dos principais pontos, um dos principais instrumentos de se adquirir conhecimento, e é um dos principais instrumentos onde se adquire conhecimento hoje em dia na ciência contemporânea, na ciência moderna. Depois, esses sentidos, eles vão colher o material, o sedimento, e vão levar para um segundo setor, que seria a razão. Ou seja, isso é conhecido como Anumana. Anumana, em sânscrito, quer dizer seguir, Anu, os passos da mente, ou a especulação mental. No Ocidente isso ficou conhecido, isso também existe no Oriente, conhecido como a lógica, indução, dedução, as inferências. Esses são processos racionais, ou de acordo com o pensamento védico, processos mentais, certo? Então, os sentidos colhem informação e levam para a razão, né? Kant vai trabalhar muito bem com essa questão em sua crítica da razão pura, né? Como é que funciona o pensamento humano. Então, Anumana e Pratyaksha, ou seja, a empiria e a razão, são dois instrumentos importantíssimos de se evidenciar conhecimento. E existe existe uma terceira epistemologia, um terceiro método epistemológico, de acordo com o Srila Jiva Goswami em seus Shandarbhas, que é através de Shabda Pramana. O que seria Shabda Pramana? Shabda Pramana seria o conhecimento revelado, conhecimento que não depende dos sentidos e não depende da nossa razão, ou seja, das faculdades humanas. Ele é uma terceira via de acesso ao conhecimento. E onde nós encontramos esse conhecimento de Shabda Pramana? Em textos como a Bíblia, como o Corão, como a Torá, como a Bhagavad Gita, como o Srimad Bhagavatam. Ou seja, a revelação da verdade absoluta para essas pessoas. Vamos lá? A grande questão é que, trabalhando com as duas vias de epistemologia humana, ou seja, a empiria e a razão, os Vedas, Jiva Goswami vai apontar uma problemática. Ele vai explicar que o ser humano, devido a 4 classes de imperfeição encontradas no ser humano, a primeira é Karana Patava, ou seja, os sentidos imperfeitos. Isso Platão trabalhou bem, e Descartes também vai trabalhar bem, né? A questão, nas últimas meditações, ele vai falar sobre a questão da torre. Um exemplo simples: essa sala aqui, ela tem luz. Então isso possibilita que a minha visão enxergue vocês. Se nós estivéssemos em uma caverna escura, mesmo a minha visão estando saudável, mesmo meus olhos estando saudáveis, será que eu ia conseguir enxergar vocês? Então, os nossos sentidos são bastante limitados. Por exemplo, esse microfone aqui, a essa distância, eu consigo vê-lo. Porém, se eu levar esse microfone a 3 km de distância, será que eu vou conseguir vê-lo a olho nu? Se eu colocar ele aqui, eu consigo vê-lo? Também não. Então, os nossos sentidos são bastante limitados e eles funcionam de acordo com toda uma circunstância. Então, os filósofos racionalistas, elencando Platão e Descartes, que tem um viés pro absoluto, para buscar a verdade absoluta, transcendentes, eles vão apontar essa questão, né? Os sentidos são imperfeitos. Depois, outro defeito da alma condicionada do ser humano é pramada, propensão a cometer erros. Algum de vocês aqui já cometeu erro na vida? Então, existe uma
frase clássica, né? Errar é humano. Então o ser humano ele tem propensão a errar, ele não é perfeito. Qualquer um que tenha vivido, que tenha um pouco de experiência de vida vai saber que nós não somos perfeitos. Então, errar é humano. Depois, viparipsa, propensão a enganar. Essa é uma das características intrínsecas no humano. Propensão a passar a perna, propensão a dar uma rasteira no outro. Por exemplo, eu vou vender um carro para vocês. Sou um comerciante, sou um vendedor de carros. Eu vou falar para você, ó, estou vendendo esse carro aqui, mas eu não estou ganhando nada em cima de vocês. Estou ganhando nada em cima de vocês, estou vendendo meu carro. A questão é, como é que o comerciante pode sobreviver, se ele não obtém lucro? Então é uma das características do ser humano, a propensão a enganar. Às vezes as pessoas não sabem nada, não têm conhecimento sobre nada, mas adoram falar. Sou um PhD, sou um doutor, sou muito erudito. E põem a falar. Então, a enganação, o sentido de enganar, faz parte do ser humano. Depois, como último, Brahma, está invariavelmente iludido. Essa é uma questão mais profunda. A grande questão da ilusão é tomar o eu como não eu. Ou seja, de acordo com os Vedas, a entidade viva, encoberta pela energia material, ela leva a pensar que é o corpo. Ou seja, quando eu acordo de manhã, eu vou até o banheiro e estou lá no espelho do banheiro para escovar o dente. Falo, esse sou eu. Ou então a pessoa que está no meu registro geral, esse sou eu. Porém, essa pessoa que está no RG, que está no espelho de manhã no banheiro, eu era essa pessoa há 70, 80, 90 anos atrás? Eu vou ser essa mesma pessoa daqui 90, 100 anos? Eu vou ser isso? Então essa é um dos pontos chaves da metafísica, né? A questão, quem sou eu? Então a questão que os Vedas vão apontar, que isso é um defeito humano, está invariavelmente iludido, ou seja, pensar que eu sou o corpo, sou algo material, sou essa extensão material. Por favor, next. Não, desculpe. Então, Jiva Goswami vai apontar que através dessas 4 classes de imperfeição, através de Anumana, através da razão e através dos sentidos, vai ficar muito difícil conhecer a verdade absoluta. A verdade absoluta é ilimitada, nós somos limitados e imperfeitos. Quem é que vai colocar esse ponto-chave? Quem vai colocar essa grande problemática definitiva na filosofia? Kant, através dos juízos sintéticos a priori. Ele vai falar o quê? Que através dos sentidos e da razão, não dá para fazer ciência, ou não dá para fazer... não dá para constatar a metafísica como uma ciência. Por quê? A razão, ela pode ir muito longe, como Santo Tomás mostra, né? Através da indução, através da lógica, você pode entender que existe uma causa em todas as causas. Qual é a causa desse microfone? Esse microfone tem uma causa, um autor. Quem é o autor do microfone? O pai do inventor do microfone. Quem criou o pai que inventou o microfone? O avô, bisavô. Então, se você for, você vai chegar através da razão em uma causa última. Quem seria essa causa última? Quem é essa verdade absoluta? Então, através da razão, eu posso pensar que existe uma verdade absoluta. Mas a grande questão é, os meus sentidos não podem comprovar, eu não posso ver essa verdade absoluta. Se existe esse Deus, onde ele está? Então, os sentidos não acompanham a razão. Então, não dá para fazer ciência, não dá para fazer metafísica como ciência. Por quê? Porque os sentidos, o principal ponto de experienciar algo, não acontece na metafísica. Então aqui nós temos um rádio. E o que quer dizer isso? Aqui nós vamos ver como é que funciona essa fonte de chave da Pramana, esse terceiro viés epistemológico, viés da revelação. Mas em Shakta Pramana, na revelação, o conhecimento desce, ele não é feito pelo ser humano, ou seja, ele não vem de uma maneira ascendente. Não somos nós que produzimos o conhecimento através dos nossos instrumentos falhos. Ele vem de uma fonte revelada, de uma fonte perfeita e autorizada, a Paurucheya. Essa palavra Paurucheya, ela é um dual composto. A palavra Paurucheya vem da palavra Purusha. Purusha quer dizer pessoa, quer dizer humano. E a palavra A, como o sânscrito é uma das principais línguas indo-europeias, assim como o grego e o latim, a palavra A é uma negação.
Então, apaurushesha significa um conhecimento não humano, um conhecimento sobre-humano. Assim como a programação de uma rádio, quando é fornecida pela própria rádio, é autorizada e perfeita. Por exemplo, quando você liga na televisão ou na rádio, a rádio fala que às 9 horas vai passar a novela. Então você aceita aquilo, por quê? Porque é a programação da própria rádio. A rádio está revelando, a rádio está falando dela mesma. Então você aceita. Você liga a rádio às 9 da noite e vai estar realmente passando a novela. Por quê? Porque é uma fonte confiável de conhecimento. Só uma questão aqui, muita gente poderia torcer o nariz e dizer, mas o conhecimento revelado, ele está em escrituras. Eu me lembro uma vez que eu estava participando de um evento na Universidade Federal de Campina Grande, e o reitor foi abrir. E aí ele dizia bem assim, eu desconfio de religião, eu não acredito em religião, mas eu tenho uma crença, eu tenho uma confiança enorme no ser humano. E realmente, com o advento da modernidade, a gente vê o Descartes dizendo, né, que ele está rejeitando, né, o conhecimento anterior que ele teve, né, o conhecimento que ele teve no Colégio da Flecha, o conhecimento da escolástica, o conhecimento de Aristóteles, que basicamente foi a base do conhecimento medieval. Então ele está rejeitando, ele está querendo erigir um novo prédio, um novo edifício para o conhecimento. E aonde ele vai erigir esse edifício? No ser humano. Ele vai fazer uma transferência de theos para anthropos, ou seja, o ser humano é que produz conhecimento. Por quê? Porque o ser humano é a coisa que nós podemos experienciar. A coisa mais evidente para nós é o ser humano, é a fonte de segurança. E quais são as vias de adquirir conhecimento do ser humano? Anumana e Pratyaksha, razão e empiria. Então, é muito nobre exigir que o conhecimento venha do ser humano, que o conhecimento venha da experiência. A grande questão é que o ser humano tem 4 classes de imperfeição. Então, o ser humano ele está encoberto, ele está com essas 4 classes de perfeição. Como ele faz para transpor essas 4 classes de perfeição? Que a gente vai ver mais à frente, essa questão da mente. O ponto é que quando o ser humano ele purifica os seus sentidos, quando a mente encontra o seu estado puro, não o seu estado encoberto pela energia material, quando a mente é atraída pela matéria burla, matéria densa, a matéria inconsciente e morta, ela conhece a verdade absoluta. A mente pura, ela pode entrar em contato, ela pode se unir com a verdade absoluta. Nós temos uma palavra para isso em latim, que significa religare, porém nós temos uma palavra para isso em sânscrito, que significa yoga. A raiz da palavra yoga significa yudi, que significa se conectar, se unir. Então a mente, em seu estado puro, ela pode conhecer a verdade absoluta. Mas para isso ela tem que se submeter a um processo de purificação, de limpeza, para que ela possa realmente efetivar essa união. Isso foi todo o processo no mundo antigo, e grandes sábios, tanto no Ocidente quanto na Índia, lograram a perfeição, lograram o êxito nesse processo, né? Mas principalmente nos últimos séculos esse processo está sendo rejeitado, e a gente vê que os filósofos não têm um êxito muito de conhecer a verdade absoluta, muito pelo contrário, fracassaram em conhecer a verdade absoluta. E a filosofia fica mais morna nos últimos, principalmente no século XX, né? E a questão da verdade absoluta é colocada para debaixo do tapete. Então, a filosofia Sankhya, Sankhya em sânscrito quer dizer discriminação, significa contar, significa enumerar. Aqui, Srila Prabhupada, ele é o fundador do movimento Hare Krishna, a pessoa que veio trazer o conhecimento védico para o Ocidente. A filosofia Sankhya simplesmente analisa o mundo material em seus vários elementos. Nesse sentido, ela é justamente como a pesquisa científica moderna. Sankhya significa contar. Lembrando que Sankhya, segundo o dicionário Nirukti, significa referir-se a um assunto em minúcias, e Sankhya diz respeito àquela filosofia que descreve a verdadeira natureza da alma. Então, de acordo com a Bhagavad Gita,
a existência, ela se divide em 4 partes. Primeiro, nós temos a natureza, a constituição grosseira, que ela é feita de terra, água, fogo, ar e éter. Os nossos corpos, essa mesa, o cérebro de porco que está aí em cima da mesa, tudo isso é feito desses 5 elementos materiais. Inclusive os pensamentos, as ondas de rádio, as ondas de TV, elas transitam pelo éter. Aristóteles ainda fala sobre o elemento éter em sua física. Porém, como é um elemento muito sutil, também a ciência moderna, como era mais empírica, mais grosseira, ela teve que abandonar a pesquisa sobre esse sentido. Então, depois dos elementos grosseiros, nós temos os sentidos. O sentido de visão, tato, paladar, etc. Os 5 sentidos. Depois, acima desses sentidos, está a mente, a nossa amiga, nosso objeto de pesquisa, Manaha. A mente, ela é o sentido principal porque é ela que organiza os sentidos. Depois a gente vai trabalhar sobre isso. E acima da mente está a Buddhi, a inteligência. Qual é a função da inteligência de acordo com a filosofia Sankhya? A inteligência, ela discrimina. Ela faz o discernimento. E ela trabalha junto com a noção de ego, de que eu sou. Por exemplo, na mente surgem as ideias. E essas ideias surgem aleatoriamente, né? Por exemplo, alguém que surge a ideia, surge o desejo de tomar um sorvete. Então, a inteligência é que vai discriminar. Esse sorvete é bom para você? É bom para eu? Se a inteligência, dependendo da condição que ela está, dá o aval, sim, o sorvete é bom para o eu. Então, consequentemente, você vai... A fase sequente é materializar essa atividade. Ou seja, você vai até a rua, vai até um bar e compra o sorvete. Então, dessa maneira, a mente vai produzir a ideia, o desejo. Sentir, desejar e pensar são as funções da mente. E a inteligência, ela conduz a mente. É como se fosse o condutor. Ou então aquele que vai dar o carimbo, né? O aval. Esse pensamento, essa ideia é adequado, exequível para o eu. Esse outro pensamento é melhor ser descartado, não vai contribuir muito. Então nós vemos a dicotomia do corpo material. Essa dicotomia, na cultura védica, acontece na plataforma material. Mente, inteligência e a noção de ego, ahankara, eu sou, eu faço, isso ainda é material. A Jivatma, a alma espiritual, a centelha, ela está muito acima disso. A característica da Jivatma é que ela não se envolve com a energia material. E isso é muito sutil, porque apesar da Jivatma, apesar da alma espiritual ser o elemento que anima, que é o princípio ativo do corpo, ela não se envolve com a energia material, ela é totalmente transcendente. Então, a dicotomia do corpo material, o corpo grosseiro, como eu falei para vocês, é formado de Bhumir, Apo, Andalo, Vayu, Kham, Mano, Buddhi e Vacha. Terra, água, fogo, ar e éter. Estudando Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 4. E depois nós temos o corpo sutil, que ainda é material, que é formado por Mano, Buddhi e Vacha, Ahankara e Dhamma, Vina Prakriti Ashtada. Mente, inteligência e falso ego, Ahankara. Juntos, todos esses 8 elementos formam minhas energias materiais separadas. Ou seja, tudo isso daqui é a constituição da existência material. Depois, nós temos então as funções orgânicas da mente. Ou seja, a mente encoberta pela energia material. Quais são as suas funções? A mente, os sentidos e a força vital, ou a entidade viva, têm formas, embora não sejam visíveis a olho nu. As atividades mentais, ou seja, as ações psicológicas de pensar, sentir e desejar, também pertencem ao plano etéreo, ou seja, eles acontecem no éter. E são as funções principais da mente. A existência mental transforma-se em forma tangível assim que há uma oportunidade. Como o exemplo do sorvete que eu falei para vocês. Tudo acontece primeiro no plano sutil, na mente. Primeiro eu tenho desejo. Para vocês estarem fazendo o curso de filosofia, teologia, vocês desejaram, vocês tiveram essa ideia no passado. Não é que de uma hora para outra vocês vieram aqui. Vocês tiveram um desejo. Esse desejo, ele sai do plano sutil para o grosseiro. Tudo que está acontecendo no mundo material, que é físico, é denso, ele aconteceu antes no plano sutil. Ou seja, houve um desejo, houve uma vontade que
impulsionou tudo. Devido à contaminação ou desenvolvimento dos elementos grosseiros a partir da forma sutil. Isso está no Srimad Bhagavatam, que é um compêndio de 18 livros que trata sobre a ciência teológica dentro dos Vedas. Ele é como se fosse o Siddhanta, a conclusão do conhecimento védico, que é muito vasto. Então, a conclusão, a essência do conhecimento védico é o conhecimento sobre a alma e da sua relação com Deus. Quem sou eu, de onde venho e qual é essa verdade absoluta. Esse Purana, esse Srimad Bhagavatam, vai falar especificamente sobre esse tema, o tema de Bhagavan, de Deus. Eu nem falei ainda sobre a parte essencial da mente. Qual que é a função da mente? Só colocar naquele... Vale para trabalhar outro? Não, para baixo. Desculpa. Está voltando. Nós temos que ir para frente, é melhor. Vai, pode continuar. Qual que é a atividade superior da mente? Sim? Aí. Para aquele que conquistou a mente é o melhor dos amigos. Mas para quem fracassou nesse empreendimento, sua mente continuará sendo seu maior inimigo. Pode pôr para outro. A questão é que na plataforma condicionada, as pessoas confundem a mente com o eu. Eu desejo tomar um sorvete, eu desejo me casar, eu desejo essas atividades, essa interação com o mundo material. Porém, em última análise, quem está desejando isso é a mente encoberta para a energia material. Por quê? A característica da alma é Anandamaya Abhyasat, ou seja, nós somos seres que buscam prazer. A principal definição da alma é como um ser que busca prazer, que se regozija. Mas qual que é o regozijo? Qual que é o prazer da alma? O prazer da alma é o prazer transcendental, espiritual. Ele não está nos elementos materiais densos, grosseiros. A matéria é energia morta. Terra, água, fogo, ar e etc. Ele não tem consciência. Então nós que somos seres conscientes, nós só temos prazer com a consciência suprema. Porém, cobertos pela energia material, a mente vai buscar prazer nas coisas materiais. A mente é que busca prazer nas coisas materiais. A alma só se regozija em Deus. Então, como eu faço para purificar a mente, para que a mente volte ao seu estado puro, que é pacífico, sereno e conectado com a verdade absoluta? Para isso existe um processo, que é o processo de yoga, que é o processo de controle mental. A personalidade de Deus respondeu: o sistema de yoga que se relaciona com o Senhor e a alma individual, que se destina ao benefício final da entidade viva, que causa desapego de toda a felicidade, felicidade e aflição ainda são condições mentais. A mente está rejeitando o sofrimento, a infelicidade, e a mente está buscando o prazer. Esse é todo o movimento da mente. O eu, a alma ainda é superior a essas dualidades, a essas dicotomias. Ela é pura, ela está no estágio perfeito, que causa desapego de toda a felicidade e aflição no mundo material. É o sistema de yoga mais elevado. Quando alguém se livra inteiramente das impurezas da luxúria e cobiça, produzidas pela falta de identificação do corpo como eu. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou brasileiro, eu sou mineiro, eu sou um professor, eu sou um médico. O que vai acontecer com essas designações do corpo quando vier a morte? Para onde vai o professor? Para onde vai o médico? Para onde vai o estudante? É uma falsa identificação, ela só está relacionada com o corpo. É uma ilusão. E depois o que está relacionado com o corpo? Minha esposa, a minha amante, meu carro, minhas posses, minha conta bancária. Para onde vai tudo isso também após a morte? Quando a alma for forçada a abandonar o corpo. Também tudo é desintegrado. Tudo é temporário. Nesse estado puro, ele transcende a fase das supostas felicidade e aflição materiais. Então existe felicidade, só que a felicidade ela é perene e constante. A felicidade no mundo material, ela tem níveis, ela sobe e desce, ela não é constante. Então oscila entre a felicidade e a aflição. E esse estado de existência, quem experimenta é a mente. A alma está acima dessas dualidades, no estágio puro, e a sua plataforma de relação e regozijo é na plataforma da consciência pura, na plataforma da alma. Bom, então eu vou parar por aqui e
debate.